Fala pessoal, então conforme os nossos estudos referentes à luz e sombra disponibilizado no Classroom, vamos entender então essa dinâmica, esse exercício dessa espécie aqui de vaso, né? Então, desenhar é, no meu ponto de vista, aprender a olhar, aprender a ver as formas geométricas que estão por trás dessa estrutura. Então, se a gente observar aqui nesse contexto, nós vamos ver aqui uma elipse maior aqui embaixo e uma outra elipse menor aqui, tá? A gente pode observar aqui a combinação dessa elipse com essas linhas retas que formam um cilindro, tá? Então a gente consegue observar um cilindro apoiado nessa estrutura aqui. Basicamente, a gente tem como ponto de partida essa dinâmica. Lógico que depois a gente vai, no segundo momento, observar a questão da luz e sombra, onde que a gente pode observar, né, através dos estudos anteriores, a escala de valores, tá? Do mais escuro para o mais claro, os meios tons. A gente vê a sombra projetada, a luz ela vem desse ponto de vista aqui, né, de frente aqui, ó, para onde eu estou apontando com o lápis. Então a gente vê a sombra sendo projetada na superfície da mesa e também na parede, tá? A gente pode ver o reflexo conforme estudamos em nossas aulas, tá? Então, partindo dessa dinâmica, pessoal, nós vamos esboçar a estrutura, algumas coisas importantes, como a proporção, tá? Como é que eu consigo estruturar isso? Essa medida do cilindro, 2,5, e a largura, ela fica então, se eu medir a distância, né, do vaso, a metade. Então a marcação seria essa. Então iniciaríamos com essa marcação. Então, agora eu reforcei com o lápis 6B para que fique melhor na câmera, mas vocês vão utilizar um lápis comum, um lápis 2, um HB, um 2B, para esboçar, tá? Então, nesse sentido, observem as medidas que eu tinha falado antes, né, na referência da imagem, mais ou menos umas 2,5, né? E a mesma distância aqui é a metade dessa figura, tá? Notem também que nessa estrutura eu trabalhei com linhas retas, né? Então aquele bocal, né, do vaso eu tracei aqui com essas linhas retas, depois verticais, depois eu vou fazer aqui uma elipse para trabalhar isso. Aqui a gente vai trabalhar a outra elipse. Na sequência eu vou mostrar como fazer isso. Aqui a gente também tem uma outra elipse, tá? E aí os acabamentos aqui com a elipse dessa parte de baixo dessa estrutura, ok? Então agora eu vou fazer esse arredondamento dessas formas, tá? E essa é a estrutura base que vocês vão desenvolver aí no desenho de vocês. Para isso, eu vou usar uma borracha limpa-tipos agora para tirar esse excesso de grafite.